TSE unificado, concurso, o edital foi publicado há 2 semanas. Você já está estudando, tem um plano, está fazendo, levando de algum jeito. O que você tem que começar a prestar atenção a partir de agora para manter o planejamento em dia e bem calibrado? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. 2 semanas de edital, você tem um plano, o que você está fazendo, como que você calibrou, como que você fez esse planejamento. Então a primeira coisa é identificar, foi um planejamento bem feito? A ideia está boa? Você dividiu, colocou todas as matérias no seu ciclo de estudos? Fez um ciclo de estudos? Quanto tempo você está gastando para cada matéria por semana? Pelo menos isso você tem que saber. Então você planeja, eu prefiro fazer ciclo de estudos e não aquela programação de segunda-feira, 8 horas da manhã, tal matéria. Essa semanal assim não é legal, essa de grade horária não é legal, porque ela não é a prova de imprevisto. Quando você tem um imprevisto, fica tudo atrapalhado. Então você faz um ciclo de estudos em que você define quanto tempo cada matéria vai ser estudada de cada vez. Normalmente as matérias são estudadas ali de 60 a 90 minutos. Matérias muito complexas, de exatas, que você fica ali um tempão fazendo contas, pode chegar a 2 horas, mas geralmente não se estuda a mesma matéria por mais do que 60 a 90 minutos. Então você tem lá 7, 8 matérias no seu ciclo, todas do seu cargo, e você está dividindo a carga horária entre elas. Matérias finalizadas, matérias que você já estudou tudo, está só revisando, elas têm que ter uma carga horária menor no seu ciclo para que você tenha mais tempo para matérias que ainda estão em modo leitura. É muito mais demorado você ler um PDF inteiro do que revisar um PDF já estudado, né? Sem falar, não vou entrar em revisões aqui, mas por favor, agora é hora de revisar via questões. Espero que você não esteja fazendo resumos, porque não vai dar tempo, tá? Se você está em dúvida, clica no, se eu lembrar de botar o izinho aqui no alto, você clica, senão Diogo Moreira Resumos. Pesquisa isso no YouTube que você vai identificar por que eu falo para não fazer resumo. Vou até lembrar em qual momento do vídeo. Tá, ok. Então, revisões fica à parte, a gente está falando de planejamento. Todas as matérias no ciclo, cada uma delas com 45 a 90 minutos, matéria finalizada você deixa com 45 minutos, fica ali treinando revisões e tal, treinando questões. Mas algumas matérias ainda podem ser inéditas para você. Tem muita aula para ler. Tinha 7 matérias para o seu cargo, você já estudou 5, as 2 que faltam precisam de uma carga horária muito maior. Pausa para dar um espirro no meio da gravação. Então, se uma matéria normal no seu ciclo está com 60 minutos, tempo que você está gastando para terminar de ler algumas aulas e tal, uma matéria inédita que tem 10 aulas para ler, 15 aulas para ler, ela não vai ter só 60 a 90 minutos no seu ciclo, ela vai ter que ter muito mais. Então, ela pode ter 3 horas em cada ciclo. Só que você não vai estudar 3 horas direto. Então, uma coisa de cada vez. Primeiro, matéria finalizada, 45 minutos. Matéria em modo leitura, mas que está tranquila, tem poucas aulas para ler, 60 minutos dentro do seu ciclo. E matéria inédita, com muita aula inédita, vai ter até 3 horas, às vezes 4 horas dentro do seu ciclo. E aí você pega essas 3 horas, por exemplo, e divide em 3 momentos de 60 minutos, ou 2 de 90, e espalha essa matéria pelo ciclo. Então, vamos supor que é administração pública, que você tem que estudar e está gastando 3 horas por ciclo. Aí você vai ver direito constitucional, depois administração pública, depois um direito civil, se for o caso, depois administração pública, depois outras 2 ou 3 matérias, depois administração pública de novo. Você espalha a matéria no ciclo para não vê-la durante 3 horas seguidas. Mas é importante dar essa calibrada, tá? Já se passaram 2 semanas desde a divulgação do edital, você tem um planejamento, como eu falei no início do vídeo, e de tempos em tempos você tem que dar uma reprogramada. Opa, essa matéria aqui está muito mais demorada do que eu tinha imaginado. Eu tinha colocado ela no ciclo com 90 minutos, eu acho que eu vou aumentar para 120, dividir em 2 de 60, mas essa matéria vai ter uma carga horária um pouco maior do que eu tinha planejado. Ou então não, essa matéria aqui, eu botei 4 horas no meu ciclo, porque nunca vi nada. Mas o cursinho não está liberando as aulas. Não adianta eu ter 4 horas dela, porque eu já estou lendo todas as aulas que estão disponibilizadas e não tem mais o que ler. Então você diminui a carga horária dela e faz como se fosse uma dívida com essa matéria. Você vai estudar ela menos agora, mas você vai ter que estudar ela mais para frente, quando tiver aulas para ler. São exemplos de motivos para você aumentar a carga horária de uma matéria ou diminuir a carga horária dessa matéria.
tem que fazer isso. A cada 15 dias, dá uma olhada para o seu ciclo, vê se está legal, se precisa reprogramar alguma coisa. Matéria finalizada, 45 minutos, modo revisão via questões. Você vai fazer 15 questões por assunto. Em se tratando de prova Sebrasp, 15 questões é pouco, né? Porque é só uma alternativa que você vai jogar certo e errado, dá para fazer umas 40 questões. Então, quando eu falo no canal, matéria finalizada, você faz 15 questões por assunto. Para a Sebrasp, leia-se 40 questões por assunto. É uma boa quantidade, tá? Porque você treina legal e, dependendo da importância da matéria, você pode até pegar 2 assuntos de cada vez. Então, se é de múltipla escolha, você pega 15 e 15. 15 questões de um assunto, 15 questões de outro assunto. Cada vez que você vira a matéria, você vai fazer 30 questões. 15 de um assunto, 15 de outro. E você vai girando por todos os assuntos assim. Primeiro assunto, segundo, terceiro, chegou no último, volta para o primeiro, segundo, terceiro, chegou no último, volta para o primeiro, segundo, terceiro. Vai ficar girando assim daqui até o dia da prova. Ok? Matéria finalizada. E claro, matéria finalizada também tem a produção do caderno de erros. O que você estiver errando nas questões tem que ser separado para um material diferente. Um caderno de erros pode ser uma folha em branco no Word, mas algum lugar em que você anote o que você está errando. Joga a informação, não é para copiar a questão, é para pegar a informação que precisa ser memorizada. Você vai reler o caderno de erros de tempos em tempos. A cada 2 semanas você pega e dá uma lida nele. E assim você vai, aos poucos, memorizando, tentando trazer para a memória ali suavemente, sem gastar muito tempo, aqueles conteúdos que você ainda está errando, que apresentam ainda alguma dificuldade para você. A preparação de reta final da última semana antes da prova é basicamente releitura do caderno de erros. É prática intensiva, é ler, reler, 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 porque no curto prazo isso funciona. Lembra que eu falei no início do vídeo que resumos não são bons para memorização de longo prazo? No curto prazo, a prática intensiva, que é ficar relendo a mesma coisa várias vezes, funciona. Então, na última semana você relê seu caderno de erros várias vezes, chega no dia da prova você está lembrando. Depois você esquece de novo, porque não funciona para o longo prazo, mas o dia da prova já passou, era o que você queria. Então a gente tem esses diversos estágios da preparação: matéria em modo leitura, matéria finalizada, produção do caderno de erros, releitura do caderno de erros. Tudo isso tem que ser obedecido e bem planejado para você conseguir avançar nesses estágios retendo conteúdo e acumulando conteúdo. Então você deixa de esquecer o que você já estudou e a cada revisão e a cada releitura do caderno de erros também, você vai pegando mais e mais conteúdo. Com paciência, com tranquilidade, mas tem que ter essa visão global dos estudos. A cada 15 dias para e olha, o meu ciclo de estudos está bem calibrado? Eu distribuí bem a carga horária? Eu estou avançando bem nas matérias? Eu vou conseguir ver as mais importantes, pelo menos? Não vai dar tempo de ver tudo? Meu Deus, acabei de fazer aqui um planejamento, fiz uma previsão, pelo tempo que eu estou gastando com cada PDF, pelas horas que eu gasto com cada matéria, não vai dar tempo de ver tudo de determinada matéria. Quais assuntos eu vou estudar, quais eu vou abandonar? Isso pode acontecer também, tá? No meu programa Acelerador de Estudos, onde eu ensino essas técnicas de estudo todas em detalhes, eu forneço também para os meus alunos a análise dos assuntos mais cobrados de cada matéria. Então isso aí já pode te dar um norte, tá bom? Você vai ver para português, para direito constitucional, para direito administrativo, para cada uma dessas matérias, quais são os assuntos que mais são cobrados pela banca Sebrasp e quais os menos cobrados. Então, tendo que escolher por algum, você deixa os menos cobrados de lado. Dentro do acelerador também, eu ensino a fazer o ciclo de estudos para o TSE, especificamente para os 3 cargos, a JJ, a JA e técnico, e também eu ensino para diversos outros concursos. Então, mesmo que o TSE não seja o seu objetivo, tem muita coisa boa dentro do acelerador. Ciclo de estudos, revisões, caderno de erros, tudo isso é ensinado em detalhes, além das nossas lives semanais, em que você pode tirar dúvida comigo ao vivo em transmissões exclusivas no YouTube. Ok? Espero que essas dicas tenham te ajudado. Lembre-se, calibre o seu ciclo de estudos a cada 15 dias mais ou menos. Tenha essa visão crítica de como está indo a sua preparação, se você precisa mudar alguma coisa ou não. Assuma as rédeas da sua preparação, porque é disso que os aprovados são feitos. Ok? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Bons estudos e boa preparação. Vou gravar mais vídeos mais para frente sobre isso. Um grande abraço e até a próxima.